Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou aqui já arrumando para nossa live de segunda-feira. Hoje é dia 5 de outubro, né? Aí a gente tem as lives às segundas-feiras. A gente vai esperar o pessoal começar a entrar para a gente poder começar a conversar sobre o tema violências, né? Violência no nosso cotidiano, as formas de violência, né? O pessoal já está entrando, eu sou a Cláudia. Boa noite, João. Um abraço para você, Fabinho. Um grande abraço, João. Boa semana para você. Quanto tempo, né? Mas de vez em quando o pessoal se encontra aqui na rede. O pessoal está entrando, eu sou a Cláudia, né? Sou psicóloga clínica, também trabalho na saúde pública. Boa noite, Mônica, um abraço. Acho que é importante, né, falar desse espaço da live, em que é um espaço em que a gente possa pensar sobre alguns temas, sobre a nossa vida, né? A intenção desse nosso encontro às segundas-feiras, na verdade, é esse espaço de reflexão e não, né, um espaço em que a gente, né, de alguma forma, tem as respostas. Eu acho que a gente está aqui para compartilhar e dividir os desafios. Muitas vezes a gente fica sem respostas. A gente precisa, de alguma forma, lidar, né, com aspectos da existência humana que a gente não dá conta de tudo, de que a gente não tem resposta, né, sempre, por mais... Eu vejo muitas pessoas buscando, né, de uma forma muito racional, respostas, assim, até às vezes usando aí, né, o viés da psicologia, nesse sentido de buscar mesmo respostas e proteger você, né, de qualquer coisa, assim. Acho que, né, enquanto eu, né, nessa leitura mais da psicanálise, a gente traz algumas reflexões do quanto a gente está aqui para falar também, não só das nossas forças, das nossas capacidades, mas a gente também está aqui para poder falar da fragilidade, dos desafios, daquilo que a gente não dá conta. Eu acho que é resgatar até essa questão da humanidade, né? Boa noite, Alcides. O João tá falando aqui, né, de usar a psicologia como ferramenta, né? E acho que isso é importante para a gente utilizar e compartilhar um pouco, né, esse espaço aí de refletir sobre o ser humano e suas vicissitudes, né? Boa noite, Oscar. Boa noite, Sérgio. Sejam bem-vindos. Tava falando, né, da importância desse espaço para a gente compartilhar, né, vários aspectos, não só as nossas potências, mas também as nossas impotências, né, aquilo que a gente se depara com o nó de cada um, as nossas angústias. Eu acho que a gente precisa olhar muito para isso, porque de alguma forma nós estamos buscando, o ser humano de forma geral, ele busca respostas e jeitos em que ele se proteja para não sofrer, né? E aí eu acho que o grande desafio aqui é poder se abrir para poder falar dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos, né? Lembrar que somos humanos. E aí isso eu acho que é um ponto fundamental, né? Essa lealdade, né, de ser humano, né, que a gente não tem só os nossos lados, né, maravilhosos ou de harmonia, nós também temos os nossos lados sombrios, né, e as nossas dificuldades, né. Boa noite, Eliane, um abraço para você, que bom que você está aqui. Henrique, obrigado pela sua presença, né, pela oportunidade de estar dividindo algumas coisas. E aí, pessoal, a gente vai estar falando hoje dessa questão do tema das violências, né? Eu coloquei até violências, né, no plural, para a gente poder pensar sobre isso, assim. Eu lembro que o ano passado, né, eu fiz uma roda de conversa aqui em Pindamonhangaba, sobre esses temas, né? Teve a participação de várias pessoas, até teve a participação, né, de alguns alunos de psicologia. Foi muito interessante, assim, poder, né, discutir violência aí numa roda de conversa.
E hoje a gente está aqui para poder falar isso aí, compartilhar, né, e discutir, repensar esse tema aí no nosso dia a dia, tá? Então acho que é um tema importante e faz parte da nossa vida, do dia a dia, das relações, tá? Boa noite, Celso. Boa noite, Rupércio. Seja bem-vindo. Então, violências, né? Violências é algo que a gente, né, traz uma reflexão do quanto isso é negativo, do quanto isso, né, a gente combate, né, a questão da violência, mas eu queria trazer aqui que a violência, de alguma forma, ela está aí no cotidiano, né, ela pode estar nas relações, a gente acredita que a gente nunca vai passar por situações de violência. Então eu queria, né, acho que ampliar as nossas reflexões. Parece que a questão da violência, ela está tão longe da gente, ou está no outro, né, ou está naquela pessoa que eu tenho um preconceito, né? Então a violência, ela está aqui, né? Boa noite, Lilian, querida Lenise. A violência, ela está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Eu acho que eu queria trazer isso para o debate, assim. E a gente pode pensar em vários tipos de violência, bem como até a violência que a própria pessoa faz, né, em relação a ela mesma. Será que uma pessoa pode ser violenta em relação a ela mesma, né? Acho que é um ponto importante aí, né? As violências, né? Então, a violência de forma geral, né? O João falou que travou tudo por aí. Vocês tá conseguindo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir ou ainda travou? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aqui. Vamos tentar aí. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem pra gente reiniciar aqui. Gente, violência, então, de alguma forma, né, é essa força, né, é o uso da força, né, que resulta em sofrimento, né, que resulta, né, em tortura, de alguma forma, danos, né, àquela pessoa, aos objetos, né, de alguma forma, a violência de alguma forma, é um conceito muito complexo, que de alguma forma, de tempos em tempos, ele é redefinido, né, as violências. Acho que depende muito do momento histórico, das definições. Então, a violência, ela é um fenômeno muito complexo e multifatorial. Então, a gente não vai abordar, não vai aprofundar, até porque, né, a live é algo que a gente não aprofunda, a gente traz como reflexão, tá? Então, depois, se vocês quiserem trazer mais, né, para aprofundar, mas não é o objetivo aqui da live. Então, de alguma forma, a violência, né, ela é um conceito muito complexo. De forma geral, é esse ato de violar, né, de violar o direito do outro, né, essa questão da violência no sentido de que eu, de alguma forma, eu trago algum dano ao outro, né, o dano, um prejuízo, né, de alguma forma eu machuco, né, uma pessoa através do sentimento, das ações, né, o dano a um objeto. Então, acho que essa questão de pensar as violências de uma forma bastante ampla, assim, né? Acho que é um ponto para a gente pensar. Então, é o ato de violação, de violar o direito de alguém. Então, de alguma forma, quando a gente fala de violência, a gente escuta algumas violências que são mais comuns e que são debatidas, né? A gente, né, traz muito essa questão da violência física, né? Que você danifica o corpo, que você, né, machuca, que você, né, bate, que você empurra, né? Então essa violência física, né, ela existe. Ela pode não estar só no relacionamento conjugal ou entre vizinhos, né, na família, né? Ela pode também estar nessa violência física entre os pais e os filhos. É algo pra gente pensar, porque até na questão da educação, né, eu educo meu filho batendo nele, assim, acho que é a questão do limite, e é algo pra gente pensar, assim, né, essa relação de poder, porque a violência, ela também tá ligado a uma relação de poder, né, entre uma pessoa e a outra. Então, eu tô trazendo, assim, essa reflexão do quanto, às vezes, a violência física, ela pode ser exercitada até como justificativa
na questão da educação, né, de um filho. Então, eu acho que é importante pensar aí. Às vezes a gente justifica formas de violência argumentando que aquilo tem que ser, né, daquele jeito, ou é uma forma de educar, né? Então é algo pra gente se pensar, assim, né? Essa questão da violência física, né? A gente também fala muito dessa questão da violência. Boa noite, Djalma, né? A Adriana, né, o Júnior, seja bem-vindo. A gente também tem muito essa questão da violência psicológica, que é algo, né, que tá muito no cotidiano, mas ele não é palpável. A violência psicológica, será que você já sofreu violência, né, psicológica ou física? Ou você fez isso a alguma pessoa, né? Você foi violento fisicamente ou psicologicamente? Então, pra gente, né, trazer esse tema para próximo da gente, assim, né? Não separar, assim, parece que isso nunca aconteceu comigo, né? Ou eu não. Às vezes você não foi vítima de algumas violências, mas você foi o autor de violências, né? Agora a gente está trazendo aqui a questão da violência psicológica, que de alguma forma ela danifica a autoestima, né? A violência psicológica, ela é tão latente, ela aparece assim, né, nas sutilezas, né, nas relações humanas. Então, a violência psicológica, ela tá em humilhar, em você ameaçar uma pessoa, em você insultar, né? Você isolar aquela pessoa, você perseguir, né? De alguma forma, a rejeição psicológica também é uma violência, né? Psicológica, a rejeição, né? Então, a violência psicológica é esse dano emocional que eu faço a alguma pessoa, né? Isso a gente fala da importância de olhar para isso, porque isso pode ser também vivenciado nas relações, né, do cotidiano, né? Pode ser aí na família, nas instituições, né? Essa violência psicológica, né, ela pode estar nessa questão da hierarquia, né, entre o mais forte e o mais fraco, tá? Boa noite, Nelson, meu pai querido. Boa noite, Neia. Então, a gente falou um pouco da violência física, que ela é mais visível. A psicológica, né, ela está aí, às vezes, nessas tramas aí dos relacionamentos, ela existe. E eu trago essa reflexão, essa lealdade do quanto a gente não precisa ser uma pessoa violenta, né, ou ter essa característica, né, para dizer que você nunca teve uma violência, você nunca sofreu isso, você nunca fez isso a alguma pessoa, né? Eu acho que a gente precisa trazer essa lealdade pra gente trazer esse tema mais próximo, tá, pessoal? Acho que esse é um ponto importante, né? O Sérgio até coloca aqui, né, que as pessoas estão mais estressadas e aí explodem por qualquer coisa. Com certeza. Depois a gente até pode pensar na violência, pensando nessa sociedade, de uma sociedade, né, atual, contemporânea, em que as pessoas realmente estão, né, com intolerância a lidar com a diferença, a lidar com o outro, né? As pessoas estão intolerantes a lidar com frustração, com percas, com separação. Então, de alguma forma, como está o ser humano, né, nos momentos aí da nossa vivência atual, da nossa sociedade, né, no momento presente, lidando com essa questão até da violência emocional, física, do quanto isso é marcante na nossa sociedade contemporânea, porque as pessoas, né, estão cada vez mais intolerantes a lidar com a diferença, a lidar com a frustração. Então a gente vê isso no cotidiano, do quanto as pessoas elas agridem porque as coisas não foram do jeito dela, porque ela não sabe, né, perder. Então, acho que a gente precisa até repensar, né, em relação a como tá a criação dos filhos, a educação, porque acho que também passa por essa via aí, né, de como a gente forma um ser humano, a personalidade, acho que também tem isso. Às vezes você tem alguém que não teve uma estrutura, de repente você tá ali para colaborar com aquela pessoa, e se essa pessoa não tem estrutura, ela não vai acolher, de repente, o amor, né? Ela não vai dar conta, por mais que você invista,
Então é fundamental, né? Não tô falando que as pessoas não mudem, mas a estrutura psicológica, ela é formada, né, através da nossa infância, e o quanto isso realmente, né, se você tem uma estrutura ali emocional, né, e o quanto às vezes uma pessoa que foi vivenciada com muita violência, às vezes não é nem física, violência psicológica, que eu tava falando aqui, negligência, né, o insulto, a humilhação, né, o quanto essa pessoas que são violentas podem, né, ter sido violentadas lá atrás. Então, né, do quanto isso é uma teia, assim, né, que vai se formando, né, e a gente precisa repensar sobre isso, né, o lugar da violência, né. O Emerson colocou aqui até a questão da violência política, com certeza tá dentro, né, desse contexto atual, das nossas formas de relacionamento, das nossas formas de laços sociais, o quanto de alguma forma estamos cada vez mais violentos e a gente precisa olhar para isso, né? Quando a gente fala da violência, é muito comum também falar, né, até a gente traz muito isso. Boa noite, Lenice. A violência sexual, a gente debate muito sobre isso, a questão, né, a violência sexual, essa questão, né, de pressionar alguém para ter um relacionamento sexual, né, exigir práticas sexuais que a pessoa não gosta, né, negar direitos de métodos, né, contraceptivos, né, essa questão de você forçar um ato sexual, de alguma forma, isso é uma violência sexual. Então a violência, né, física, emocional, a violência sexual que a gente está trazendo aqui também, né? A gente, né, tem também essa violência patrimonial, do quanto você traz, né, você acarreta danos na vida, né, de uma pessoa através de coisas bem materiais, os objetos, né? Isso existe muito, né? Boa noite, Ida. As violências são inúmeras em nossas vidas. Isso, né? Isso, acho que trazer esse tema, porque pra gente não colocar algo isso tão longe, né? Eu tava trazendo aqui no início de que a gente não imagina que a gente pode passar por isso, né? A gente não sabe, né, do que pode acontecer, a gente não conhece as pessoas, né? Então, de alguma forma, isso pode eclodir. Algumas pessoas têm um mecanismo de defesa, às vezes, né, que você não percebe aquilo e ela tem uma crise, ou ela explode, e ela mostra a violência dela, né, com ela mesma ou com o outro, né? Então existe a violência também patrimonial, que de alguma forma é esse danos, né, esses prejuízos, né, no sentido de bens materiais, assim, né, de você destruir um objeto de uma pessoa, você não tem direito de fazer isso, né? De você, né, é interessante que a violência patrimonial, eu já vi casos em atendimento, né, no consultório, de um marido, por exemplo, ou esposa, ou vice-versa, tentar controlar o dinheiro do outro, né, de uma forma impositiva. Isso é uma violência patrimonial, né, você controlar o dinheiro do outro, sem negociação, né, essa imposição, né, porque a violência também está ligada a essa relação de poder, né? Eu em relação ao outro. Então, acho que é um ponto importante, né? A gente pensar o quanto isso pode ser feito assim, sem a gente achar que é violência. Esse é um ponto importante, porque a gente acha que violência é algumas coisas aqui que a gente vê na TV, né? Ou ali no outro, e de repente você tá ali praticando violência e nem você sabe, né? Com seus argumentos, tá? Boa noite, Regina, né? Violência patrimonial é você também ficar querendo controlar o que o outro compra, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Você ocultar bens e propriedades, né, de uma pessoa que você tem, né, um vínculo ou tem uma relação. Acho que, né, violência patrimonial, eu já vi alguns casos, conversei com os advogados, assim, também é você não deixar a pessoa trabalhar, a sua companheira trabalhar. Isso é uma violência patrimonial. Você impedir o outro de exercer uma profissão, de ter o dinheiro dele, tá? Então, tá dentro aí da violência patrimonial. Boa noite, Gilson. Estamos aqui falando, né, das várias formas de violência física, psicológica, né, violência sexual, patrimonial, né? A gente vê violências, até a gente chama de violência simbólica, pessoal. O que é violência simbólica?
a violência simbólica, ela pode estar, por exemplo, na piada, né, que eu pego aquela pessoa e tento menosprezar ou humilhar, né, então na piada, né, eu usar a mulher como objeto, né, isso é uma violência simbólica, ela tem um sentido ali, tá? Tem a violência, né? Até da publicidade, você pega um grupo de pessoas e coloca, né, na mídia, isso é uma violência simbólica, né? Você de alguma forma está descrevendo um grupo, né? Então, acho que é algo para a gente pensar o quanto isso é comum, tá? Boa noite, Gislene. Boa noite, Guilherme. Tudo bem, querido? Né? Então, as violências, elas estão também, a gente, né, de repente, ela tá incutida na mídia, né, são de alguma forma mensagens que estão ali meio latente, mas que são formas de violência simbólicas, tá? Violência simbólica, pessoal, é quando você reforça um estigma, um estereótipo de um grupo, de uma pessoa, tá? Então é um ponto importante. Será que você não faz isso? Você, né, com a piada, ou a gente menospreza o outro. Será que você não faz isso? Ou fizeram isso com você, tá? Boa noite, Carol, né? Seja bem-vinda. O Sérgio até coloca aqui, né, o quanto o Brasil tá violento e muitas pessoas buscam, né, se mudar para outro país no sentido de ter uma vida melhor, né, com segurança, tá? Então a gente tem violência, né, é uma complexidade, porque a violência ela pode estar em várias instituições, ela pode estar no nosso cotidiano, a violência está no trânsito, né? Vocês, né, se pensarem, já sofreram violência no trânsito, né? Alguém te xingar, alguém, né, tentar parar e brigar com você. Como é forte a violência no trânsito, né? Isso a gente escuta, a gente vê, né? A gente tem violência no ambiente de trabalho? Pode ter violência, né? Violência no campo de trabalho, eu posso ter um assédio moral em que eu, né, por ter uma relação de poder, eu quero que o outro se sujeite a mim, né, por várias formas. Isso eu escuto muito, a gente vê as pessoas sofrendo por isso, porque de repente no ambiente de trabalho ela precisa do trabalho, ela precisa se sujeitar a questões assim, né, na relação de hierarquia, de uma forma muito humilhante, né. Já fiz análise com pessoas assim que, né, sofreram violência, né, no sentido de assédio moral, né, do quanto o outro te domina por ele estar numa hierarquia maior, né? Então tem violência assim no trabalho, né? Dependendo do trabalho, das relações. Então, até um exemplo básico que não parece ser violência, tá? Eu vou trazer aqui pra gente pensar. Boa noite, Luzia, um abraço. Gente, violência no trabalho, dependendo do grau, da intensidade, é lógico, mas eu posso pensar uma pressão para você atingir determinada meta. Não, legal, eu tenho que produzir, né? A gente trabalha com essa perspectiva de meta, mas o quanto essa pressão ela pode ser tão patológica, né? E que isso acaba sendo uma violência, né? A meta, né, é uma meta inatingível que o cara não dá conta de atingir aquilo, sobre-humano, né, atingir uma determinada meta, né, o excesso de trabalho, né, uma gestão autoritária, né, pode estar ligado a uma violência no trabalho, né, esse assédio moral e até sexual no ambiente do trabalho, né, preconceito também pode estar ligado à violência no trabalho, preconceitos, ameaça de eu demitir alguém, né, ameaça de demissão, né, e ficar de alguma forma usando essa ameaça, é uma violência no ambiente de trabalho, tá? A exposição de uma pessoa, né? Acho que isso a gente precisa pensar. Você chama alguém e humilha ou xinga perante outras pessoas, isso é violência no trabalho, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso, expor alguém, né? Boa noite, Anderson, um abraço, obrigado pela sua presença, né, desrespeitar, né, até as leis trabalhistas, desrespeitar leis trabalhistas é uma violência, né, no ambiente de trabalho, tá? Então tem muitas violências que elas estão aí. É que eu acho que, como às vezes até o brasileiro, né, ele se coloca numa posição submissa, né, a gente até fala desse complexo
de inferioridade do brasileiro, né? Essa coisa de não, né, menos, assim, acho que isso mexe muito com a autoestima e do quanto as pessoas ou a própria, né, o próprio Brasil, assim, de alguma forma, as pessoas se sujeitam a cada coisa, né, devido à desigualdade social, né, o quanto a gente precisa evoluir muito materialmente, né, socialmente, culturalmente, né, porque a gente está muito lá atrás. Então, quanto mais lá atrás a gente está no sentido de evolução, de desenvolvimento, né, é mais fácil as várias formas de violência aparecer, porque a gente fica sujeito, né, a partir dessa fragilidade perante o outro. Então, é muito sério, pessoal, que a gente possa olhar para isso e se cuidar melhor, né, se a gente está passando por alguma violência, o quanto a gente precisa buscar os nossos direitos, né? A gente não sabe se, né, se isso vai acontecer com a gente, mas pode acontecer, né? Eu tô falando de violências graves, né? No sentido fisicamente ou de, né, de algo que de alguma forma pode até ir em relação à própria vida da pessoa, mas a gente não vai pensar só nessas violências, né, de uma gravidade, a gente tem que pensar na violência que está no cotidiano, né, do quanto isso é alimentado, do quanto isso é autorizado. Eu tava falando para vocês, mas eu bater no meu filho, né, isso aí é educação. De alguma forma a gente vai argumentando formas de dor ao outro, de humilhação, que são violências, assim, né, e a gente tem várias justificativas para se manter, né, esses discursos aí, né, a gente tem violências, né, tava até conversando essa semana, essa questão das violências, por exemplo, até para ficar mais atento, violências aos jogos, aos games. Então você vê crianças, né, assistindo um jogo, né, ou desenho em que os personagens são violentos. Então tem faca, você mata o outro, você, né, você tem... É muito interessante, eu escutei o fundo daquele desenho, né, aquela música, né, provoca uma sensação assim de muito medo, de muito, né, tem muita violência, né, é muito interessante, assim, a gente precisa olhar para isso, né, o que seu filho, né, joga, né, o que seu sobrinho joga, o que ele assiste. Então as violências no games, né, a gente falou no começo, né, que esse tema é muito comum falar da violência contra a mulher, lógico, é um tema precisa ser debatido, mas eu também gostaria de trazer aqui a violência contra o homem, né? Existe violência contra o homem? Existe, só que ela não é tão falada, né? Até pela questão física do homem, né, tem isso, ou pela própria educação, né, voltada a essa questão até do machismo, embora isso já, né, a gente está em mudanças em relação a isso, né, mas o homem também tem a violência contra o homem, tá? Eu vejo bastante violência psicológica, né, de mulheres em relação aos homens, violência psicológica, assim, né, de controlar, de humilhar, né, de colocar o outro para baixo, né, uma relação de poder, né, então tem violência também contra os homens, vamos lembrar disso, né, e você que é homem, tomem cuidado para não se sentir violentado também, não só as mulheres, tá? Eu tenho comunicação não violenta, o que é isso, né? O jeito que a gente fala, né, como você se relaciona, né, com os outros, porque a gente está falando da linguagem. A linguagem, ela pode ser educada, ela pode ser assertiva, né, isso está na violência também da comunicação. Será que somos violentos quando a gente conversa com alguém? Às vezes quando você está nervoso, você está irritado, você está com raiva, lógico que você vai exercer uma comunicação, um diálogo violento. Tá? O que eu tô trazendo aqui é para todo mundo sair, né, dessa posição de que não, isso aí não existe perto de mim, ou eu não faço isso, ou eu não passei por isso, né? Acho que não, a gente, né, tente lembrar aí, né, quais são as situações que você já passou de violência. Às vezes foram algumas, mas elas estão aí. E quantas situações você gerou violência, né? A gente está aqui falando um pouco dessa violência de comunicação, de diálogo, né? Como a gente conversa com as pessoas? Você conversa gritando? Né? Você conversa de uma forma autoritária? Né? Eu mando aqui.
né? A gente até vê aí na mídia, né? Quando uma pessoa diz para o outro, você sabe com quem que você está falando? Isso é uma violência, né? Na forma de se comunicar com o outro, né? Tem várias violências aí, né? De humilhar o outro, né? Nessa posição de eu ser melhor que o outro por causa de uma profissão, ou por causa, né, da relação econômica, né? Isso é muito violento, assim. Né? Acho que a gente precisa olhar para isso. Então, a violência, né, essa comunicação não violenta, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar disso, né? A gente tem violência até coletiva, né, pessoal? Assim, né, já fui, né, estádio de futebol e gosto também, né? Para quem é santista aí, ó, e o quanto, né, essa violência coletiva, ela existe muito, porque a gente vê violências, né, em jogos de futebol, assim, do quanto isso é até triste, né, mas o quanto o grupo, ele incentiva muito, assim, né, essa questão da violência, é como se fosse a massa, né, alguém começa essa violência, isso é estimulado, as pessoas não pensam, elas agem como se fossem, né, robotizados nessa questão da massa, e aí essa violência coletiva, né? Isso a gente até observa nos adolescentes, assim, né? Do quanto um grupo está começando a brigar e as pessoas incentivam os colegas a brigar e, né, e põe de alguma forma incentiva a briga do outro, né? Isso é algo pra gente pensar, assim, essa forma, né, do quanto o grupo, ele interfere também negativamente no sentido da violência. O grupo tem uma força de ser violento, né? A gente precisa olhar para isso. Então, violência coletiva, violência institucional, é que cada autor, né, trabalha sobre várias nomenclaturas, né, em relação à violência. Então, tem violência institucional, né, eu tenho violência nessa interpessoal em relação ao outro, né, aí depende do espaço, depende de onde a gente está falando, tá? Eu acho que é importante. O pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos. A gente tá falando de vários tipos de violência, né? Eu até tava, né, eu trabalho na área de saúde, eu tava, né, conversando um tempo atrás com um grupo lá de São Paulo, da psicanálise, a gente estava falando da violência, por exemplo, a violência contra alguns profissionais da área da saúde, né? Então isso existe também, e até violências aí né, contra profissionais da enfermagem, né? Então, existe muito assim essa porcentagem de pacientes que são violentos aos profissionais da enfermagem. Na época eu acho que estava quase 80% isso existe, né? Nesse cuidado com o outro, as pessoas, os pacientes são violentos, né? Ser santista já é violência? Não, santista da paz, né? A gente tem violência, outros aspectos. Violência quanto criança não tem? Existe, né? Tanto é que tem um ECA aí para buscar os direitos das crianças. Então, tem violência contra a criança? Muito, né? A gente não vai aprofundar aqui por causa do tema, mas tem, sim, né? Até nesse sentido dessa relação, essa relação de poder, né, dos pais em relação às crianças, porque os pais estão numa figura de autoridade. Qual é o uso que você faz? Né, você pode falar, você faz porque eu mando, porque eu sou seu pai, sou sua mãe. Isso é muito autoritário, né? Isso é uma forma de educar, né? Então, depois o filho chega pro outro e fala com quem que você tá pensando que você tá falando, né? O quanto você teve esse modelo aí na sua casa. Então, né, essa relação de... Lógico que tem hierarquia dos pais, mas a relação é o mau uso da relação de poder em relação a uma criança. Lógico que ela é vulnerável, tá? Então, pessoal, né? Ser pai, ser mãe, precisa ser uma escolha, né? Precisa ser algo que você queira, porque senão a gente vai reproduzindo aí, né? Essa função dos pais aí sem desejo, sem transformação, e aí vai gerando cada vez mais gerações que não são amadas, né? Gerações que reproduzem violência, desafetos, né? Então, qualquer dia a gente faz uma live aqui falando da importância, né, da escolha de ser pai e mãe, porque é algo que a gente precisa debater, não é sair tendo filho aí, vamos que vamos, e não é assim, né? Isso
A gente precisa falar de planejamento familiar, porque as coisas vão reproduzindo aí. Então, né? Então tem violência contra a criança, tem violência contra o adolescente, né? A gente vê as violências contra os idosos, né? A gente tem essa questão até da denúncia, né? Também tem o Estatuto do Idoso, né? Buscar aí, né, as áreas, né, na área de assistência social de cada município, né? A violência contra o idoso não pode existir, né? Ele tem os direitos dele, né? A gente vê muito isso, tá? Então, né, outro aspecto aí que cada vez mais a gente se escuta e vê na prática, tá? A violência na rua, né? No trânsito, que eu falei, né? Tem alguns autores que trabalham com violência urbana, chama violência urbana, né? Do quanto aquela cidade, aquele município, de alguma forma ele traz uma violência urbana, né? Na sua composição, né? Nos seus edifícios, né? Muito interessante essa leitura em relação à violência urbana, tá? Então, de alguma forma, né? Eu trouxe aqui algumas formas de violência, né? Nos espaços físicos, nas instituições. Eu posso ter violência na instituição religiosa? Posso. Posso ter violência numa instituição de ensino? Numa universidade? Posso ter também. A gente, né, para tirar aquela... Nunca vai ter uma violência naquela instituição, mas como não? Desde que existe ser humano, se existe ser humano, já é uma condição para que, de alguma forma, essa forma de violência, essa forma de força em relação a causar dano ao outro exista em diferentes instituições. Então, a violência, né, na instituição família, na instituição religiosa, nas universidades, né? Eu posso ter violência na área científica? Posso também ter na área científica, mas a área científica ela é ética, não necessariamente. Né? Depende, porque a ciência também tem as suas ideologias, né? A ciência ela tem seus interesses, né? Eu já li pesquisas científicas que elas foram, né, engavetadas porque não era interessante mostrar o resultado, né? Então é muito interessante. O que é violência? Você trazer danos a uma pesquisa que você deturpa o resultado, que a partir dos seus interesses você mostra ou não mostra, né? Ou, né, já vi profissionais da área da saúde que é uma violência, né, até na ciência, porque tá falando ali sem dados, assim, fala por falar, né, e a gente precisa retomar isso. É uma violência contra a ciência, contra, né, dados, assim, eu uso dados conforme o meu interesse, então a ciência também, ela pode, né, ser violentada, né, e dependendo de quem usa isso. Então, né, a violência, ela está muito mais do que a gente imagina, né, e eu queria até trazer, sabe, pessoal, porque quando a gente fala da violência, eu vou trazer um pouco agora uma leitura mais do viés da psicanálise, tá? O que é isso? O ser humano, na sua constituição humana, ele tem um aspecto que chama agressividade, tá? Agressividade é uma força, né, que existe, Freud, né, trabalha sobre isso. Agressividade é uma força, é uma energia, né, para que eu possa canalizar isso para a vida, para viver, né? Agressividade é aquela força de que eu tenho que, né, ir para a roça, né, plantar, pegar, eu tenho que correr, eu tenho que colocar minha força em ação, né? Tem que ter uma certa agressividade no sentido de energia. Agora, a agressividade, como ela é canalizada, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante, assim. Você pega uma força, mas como ela é canalizada? Como ela para onde caminha essa força, né? Como eu lido com essa força que é vital, que eu preciso ter uma força. Uma pessoa que não tem uma energia, ela tá passiva, né? Às vezes ela tá com uma baixa energia que ela não consegue nem ter força para ser violenta com o outro. Às vezes ela pode ser violenta contra ela mesma, deixando de ter atitudes com a própria vida, né? Boa noite, Gláucia. Violência na política, nossa, o que mais, né? Tem muito, assim, a gente vê as pessoas sendo, né,
colocadas aí em situações até de morte, tem muita coisa aí, né? O quanto a política, né, traz aí reflexões, o quanto de alguma forma a agressividade está ali, porque é uma relação de força, de poder, de que eu tenho que ganhar, né, dessa relação competitiva com o outro, né? Eu tava falando aqui no começo, parece que o ser humano, ele desenvolveu tanta coisa por um lado, mas ele tá muito primitivo, né? Ele tá muito animal nesse aspecto, de alguma forma, dele, né, possuir as coisas, né, dele ter, né, dele, é uma posse mesmo, né, uma relação com o dinheiro, com o poder, né, o quanto as pessoas estão muito primitivas, assim, como se elas estivessem muito canibais, assim, em relação a ter, né, a possuir, a ser, né, isso é muito violento, assim, e a gente precisa repensar, né, que sociedade é essa, o que está acontecendo, né? E isso pode piorar cada vez mais se a gente não olhar aí na formação do ser humano, né? Então, boa noite, minha amiga Roberta, um grande abraço. Então, as violências, né? Eu tava só trazendo que tem esse aspecto de uma agressividade lá na infância, né? A criança não é só santinha ou é harmônica, não, ela pega o brinquedinho do outro, ela quer pra ela é narcísica, ela tem inveja, tem ciúme do irmão, ela quer. Então tem uma agressividade, uma força. A grande questão é como, né, isso vai ser trabalhado na vida daquela pessoa. Quer lidar com frustração, né? Quer aprender a falar do que ela tá sentindo. Então uma pessoa vai guardando. Daqui a pouco ela é violenta fisicamente, né? Ela não soube se expressar, ou ela não fez o uso disso, ou ela não trabalhou, porque ela é responsável por ela, né? Então, acho que tem essa questão também aí do quanto a agressividade mal conduzida, ela traz consequências em relação a essa forma, né, da violência, né? Acho que é um ponto importante, né? O quanto isso é vivenciado na família, né? Então a gente pode pensar, essa família é violenta, né? Pensando nas várias formas de violência que a gente trouxe aqui, né? Essa instituição, ela é violenta, né? E o quanto a gente precisa muito, sabe? Acho que dessa reflexão em relação à educação, a espaço de que eu possa, né, de alguma forma conversar sobre as minhas emoções, né? A mostrar, a gente fez uma live, né, falando sobre o lado obscuro, né, do quanto eu preciso olhar para esse lado meu que é agressivo, onde ele está, eu preciso melhorar, né? Aspecto meu que é da ira, vamos pensar, ira, ódio, raiva, medo, insegurança. Se você não trabalha isso bem, se você não faz um trabalho de um enfrentamento disso, né, isso vai explodir através de violências diversas. A gente precisa falar, a gente precisa de alguma forma organizar melhor as nossas emoções, né, e aquilo que faz mal pra gente. Né? A vida não é só tem que ser o que você quer a hora que você quer. A vida é um exercício de frustração. E as pessoas hoje não dão conta de lidar com frustração, e aí, né, vem a violência como uma força que explode, né? E aí vai trazendo danos à vida do outro. Mas peraí, a gente está aqui para falar de limites, né? O quanto você tem que lidar com seus problemas, né? Não dá o direito de você ser violento com o outro, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Essa questão mesmo do quanto a violência ela pode gerar mais violência, né? Acho que eu não lembro quando foi esse movimento, né? De que gentileza gera gentileza, né? E violência gera violência. Então, né, às vezes a violência ela pode ser até um modo em que a pessoa encontra um jeito dela viver, né? Sou violento. O outro tem medo de mim, né? Eu já vi, atendo em consultório, às vezes já vi filhos falarem para mim, Cláudia, quando meu pai chega em casa, né, muda o clima, todo mundo já fica ali meio quietinho, cada um na sua. Meu pai chegou em casa, acabou, a gente não pode dar risada, não pode fazer piada, tem que ser sério. Isso é uma violência psicológica, né? Então as violências estão aí no dia a dia. Boa noite, Elô. Seja bem-vindo, obrigada, minha amiga. A gente falou de, né, várias formas aí de violência, trazendo que a violência ela tá no cotidiano, ela tá de uma forma escondidinha,
ela tá naquilo que você sofre. Às vezes a gente vai deixando porque a gente deixa passar. A gente precisa talvez aprender a tomar mais esse cuidado, né? Eu tava trazendo no começo da live do quanto a gente precisa olhar para as nossas fragilidades. A gente tá aqui para falar as nossas verdades. E a gente não tem só um lado forte, a gente não dá conta de tudo, a gente não sabe tudo, né? A gente não é forte o tempo todo, a gente não sabe, a gente não controla o outro, a gente não tem o poder, né, de saber como vai ser, né? Isso é um ideal, até uma ilusão, né? A gente precisa ser mais humilde com a gente mesmo, né? A Glaucia colocou aqui, né? Quando esse lado obscuro vem à tona, né? Essa violência pode ser, né? De alguma forma, né? Ser emergida aí, né? Ser colocada para fora. Esse lado obscuro, né? Quando você tem alguém que tem um lado obscuro, fechado, que não coloca para fora, você não expressa simbolicamente, você não fala, você não canaliza, fica ali fechado, né? Então, a gente até fala, né, a gente vê situações daquele adolescente que era quieto, que não reclamava de nada, e lá pelas tantas, né, ou ele foi engolindo muitas coisas, lá pelas tantas ele foi lá e, sei lá, colocou fogo na escola, né, matou alguns amiguinhos. Então, de alguma forma tem essa questão de explodir aí quando você guarda muita coisa, né? Acho que também tem isso. Acho que tem vários aspectos aí de como essa violência aparece, né? Mas ela está aí, né? Então acho que a gente precisa olhar para isso, né? A verdade é só nossa, né? O Pércio a verdade é só nossa. E como que a gente lida com a minha verdade, com a verdade do outro, né? Respeitar essa diferença. Porque aí eu tô lidando com diferença. É fácil lidar com diferença? Não é. Quando a gente fala, eu lido legal com diferença. Nossa, você é todo poderoso assim? Não. É difícil, a gente quer, né, que o outro siga os nossos padrões, é difícil lidar com diferença. E quando você é sincero e você não precisa ser sempre o dono da verdade ou saber, você fala, é difícil lidar com diferença porque, poxa, né? O tempo todo a gente está lidando com a nossa diferença também, com o nosso lado frágil, né? O tempo todo é lidar com diferença. Lidar com diferença gera violência. Lidar com a diferença das nações, né? As nações, elas brigam, né? Elas entram em guerra. Por dinheiro, por petróleo, por terra, por poder, né? Então a gente está lidar com essas diferenças, né? Diferenças de religiões. Quantas religiões, né, já cometeram tantas violências em nome de religiões. Então as violências, elas estão aí, gente, assim, a gente precisa olhar para as nossas, para aquilo que você passou, para aquilo que você deixou, para aquilo que, né, então a gente, né, até nas áreas aí desse cuidado, se você passa por violências, assim, essas que são gritantes, né, as outras também, mas, né, o seu direito, de alguma forma, de buscar lá, né, seus direitos, né, a partir de uma sociedade de direitos e deveres, né, buscar os seus direitos e correr atrás aí do que você tem que fazer, né, para se cuidar. Então, é difícil mesmo lidar com a diferença o tempo todo, acho que a Elisângela está trazendo aqui, mas quando a gente pelo menos aceita isso, já é um passo legal, porque você está sendo humilde, que é difícil, né, conversando, chegando num acordo. Porque se alguém aprende que sempre tem que ganhar, sempre tem que vencer, sempre tem que ser o melhor, se você aprende que você sempre tem que ter razão, ixi, você vai passar a viver desse jeitão, querendo esse reconhecimento, querendo estar certo, e aí não dá, assim, acho que a gente precisa evoluir e talvez se livrar dessa escravidão que sempre tem que estar certo. A gente precisa lidar com diferença. A gente não gosta de todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente não é obrigado a um monte de coisas, né? Padrões sociais. Então, acho que essa questão dos limites, né? Que foi colocado aqui pelo Rupércio, os limites até onde cada um pode ir, né? O Cláudio coloca aqui, né? Olhar pode ser, né? Pode ser violência, né? Até essa questão, né, do quanto o outro invade o meu espaço para ele olhar, né? Então, tem coisas que são tão difíceis porque o outro pode olhar até que ponto isso me prejudica, o que eu posso fazer.
Às vezes eu não posso, o outro, né, ele pode estar fazendo alguma coisa que não invadiu o meu espaço, mas eu posso estar me sentindo incomodada. E a questão é, se eu não posso mudar o outro, como eu que estou me sentindo mal, tenho que mudar a minha postura, a minha posição, para onde eu passo, me colocar. Na verdade, é eu cuidar de mim diante de algo que me incomoda. Sou eu que tenho que tomar atitudes, decisões, né, mudar a forma de agir diante de uma atitude do outro que me incomoda ou que para mim traz prejuízo, que para mim traz o dano. Então sou eu que tenho que se responsabilizar, né, por lidar com as coisas que estão aí, e uma delas é algumas formas de violência, né, de invasão, né, do outro, né, então... E tem um lado aí do aspecto até da subjetividade do que é violência, né? Por isso que os conceitos vão mudando também com o tempo, vão sendo acrescentados novos aspectos em relação ao que é violência, né? Aos seus conceitos. Então, acho que a gente, né, pode pensar. O que eu acho que queria trazer, daqui a pouco a gente, né, fecha a live aí, 9 e pouquinho, né? A violência, ela não pode ser aceita, né? O ser humano, ele é capaz de se acomodar para não ter a responsabilidade de mudar o que ele tem que mudar. A gente vê, a gente escuta, a gente, né, de alguma forma, né, tá passando por isso, assim, de alguma forma, essa questão do quanto se acomodar numa posição, né, muito interessante, porque se alguém tá se acomodado numa violência e não faz nada para mudar, então essa pessoa está sendo também violenta com ela mesma. Só que é uma violência silenciosa, porque ela se sujeita à violência do outro, né, não fazendo nada, né? Violências na fala, né, Elo? Obrigada pela sua contribuição. Eu não sei se, né, o que eu estou sensível, mas estou achando as pessoas tão violentas na fala. Não é o que você está sensível, não. Você é sensível, mas não é isso, não. As pessoas estão muito violentas na fala. As pessoas estão na defensiva, né? Você pergunta uma coisa, o outro já vem com uma resposta, né? Parece que tem uma tendência a isso aparecer mais atualmente, essas falas, né? A gente até estava falando da comunicação não violenta, dessas falas duras, secas, né? Violenta nesse sentido de... eu vou até dizer aqui, tá faltando gentileza, tá faltando delicadeza, tá faltando sensibilidade. As pessoas estão duras, estão nas defensivas, né? Estão querendo, parece que, passar por cima do outro, né? A gente tá numa sociedade individualista. Será que a gente não tá passando por isso, né? No ambiente de trabalho, né, na relação com a vizinhança, você com seus familiares, né, essa coisa dura, assim, tá faltando delicadeza, assim, gente, a gente tá precisando, as pessoas elas estão acordando pra vida, pra brigar mesmo, assim, até no sentido, né, não justificando, mas a sociedade, ela, dependendo da cultura ou de que país é esse, as pessoas estão tão primitivas que elas estão buscando até por violência, né? A gente até vê, assim, países que são culturalmente, né, desenvolvidos, uma cultura, educação, é lógico que a violência é menor, né? Agora, o quanto a desigualdade, né, socialmente, economicamente, né? Por isso que eu falei dessa questão até do planejamento familiar, porque aí, né, a coisa vai não tendo, né, um norte, assim, as pessoas vão de alguma forma vivendo por viver e vão, parece que sobrevivendo, e como se fosse esse lado animal, nem um animal assim, né? Mas esse lado animal de que eu preciso passar por cima do outro, né? O outro pode tirar o meu tapete, né? Ele pode ganhar de mim. Então, isso é muito sério, assim, as pessoas... Isso que a Elo trouxe é importante, assim, do quanto as pessoas estão muito duras, até nessa comunicação. Não tô falando aqui, pessoal, que é pra você ser uma pessoa harmônica, né? Não falar o que você pensa, não é isso, sim. Né, às vezes você é mais sério, ou você é uma pessoa mais direta, mais objetiva, né? Tem pessoas que são mais,
Tem pessoas e pessoas, né? O que eu tô trazendo aqui é diferente de uma comunicação violenta, né? Em que você, né, faz uma pergunta ou pede alguma coisa, o outro responde de uma forma grosseira, violenta, né? Tudo bem, a gente respeita a diferença, lidar com o outro, mas isso existe muito, assim, as pessoas estão na defensiva muito mais, e acho que é pra gente pensar, assim, né? Olha pra você aí, olha pra você e pergunta, né? Qual é a violência que eu tô cometendo, né? Qual é a sua violência que predomina? O que você provoca dano ao outro? Na sua fala, no seu jeito de comunicar, você quer, né? Você quer de alguma forma, né? Humilhar o outro, ou você é muito autoritário? Qual que é a sua violência, né? Vamos, corajoso olhar para isso, né? E aí, ao contrário também, você tá sendo... Que situação de violência você tá passando, né? A gente passa. E aí, vamos enfrentar, vamos lidar, né? Acho que é muito interessante, assim, às vezes, né, as pessoas são muito diferentes, assim, em relação a isso que a gente estava falando. Tem pessoas que, de alguma forma, desenvolvem mais, né? Essa capacidade do diálogo, da negociação, né? De lidar mesmo com a diferença, com a frustração. E tem pessoas que não, assim, elas são intolerantes, né? E elas estão em sofrimento e, né, elas querem atacar todo mundo, né? Eu não ataco atirando nas pessoas, mas eu posso atacar em vários jeitos, falando, a forma de agir, né? Passando por cima do outro, né? Fazendo jogo de alguma forma, usando o outro. Usar o outro como meu objeto também é uma violência. O outro nem tá sabendo que está sendo usado, né? Então essa forma de sadismo, de perversão em que o outro, né, está para mim, né, essas relações de interesse, né, em que o outro nem tá sabendo o que está acontecendo, de alguma forma é muito sério, né. Glaucia perguntou em relação ao quanto ao preconceito e a descriminalização leva à violência, muito, né? Porque esse preconceito é essa coisa da diferença do outro, né? É outra cor, é outro sexo, é outra, né? É outra religião, né? É o outro pensar diferente, de alguma forma, e é muito... Por que a gente, né, indiretamente quer que as pessoas sejam iguais a mim? Né? Porque a gente fala que não, eu respeito o outro, mas na prática, por que você tem preconceito com o outro, né? Ah, o outro é imigrante, o que tá fazendo aqui no meu país, né? Ah, o outro não é desse bairro, ah, o outro é dessa religião, então de alguma forma leva à violência. A gente precisa trabalhar muito essa questão do preconceito, né? De novo aqui, eu tô trazendo essa reflexão, né? O que você é violento? Qual é a violência que você fez essa semana pra alguém? Ou, né, daqui a pouco a gente tá terminando, você fez violência contra você mesmo? Aí já é algo pra gente pensar, né? Qual é o seu preconceito? Né? E porque a Elisângela colocou aqui, né? Porque o outro pensar, né, ser diferente nos incomoda tanto. Porque talvez a gente tenha que aprender a lidar melhor com as diferenças, né? Acho que cada um tem que se perguntar: por que pra mim é tão difícil aquela pessoa que é diferente de mim? É porque eu quero ser aceito no meu ponto de vista? É porque de alguma forma eu tenho, né, os meus receios, os meus medos, né? É pela carência afetiva, eu quero a aprovação do outro, né? Tem que pensar o que está por trás, porque isso é muito singular, tá? Eu queria só retomar, gente, né? A violência, então, não está lá do outro lado, no outro país, né? Na televisão, não. Olha aí pro seu dia a dia, para suas relações, olha para você, né? Não é só aquela violência que espanca, não. Aquela violência física, de danos materiais, violência psicológica, né? Você no dia a dia sofre violência, no dia a dia você faz violência contra alguém, né? Que a atitude sua é violenta e que você pode precisar melhorar e ter uma maior conscientização em relação a isso. A gente precisa conversar mais sobre isso, né? De repente você teve uma atitude muito violenta. Você consegue ir lá e olhar para isso, perceber o que você fez? Você consegue pedir desculpa?
Você consegue se sentir mal quando você trouxe um dano para alguma pessoa? Às vezes não é nem intencional, às vezes é intencional. Mas você consegue assumir isso? Você tem coragem de reconhecer que você prejudicou alguém? O que você faz diante disso? Você foi ensinado a reconhecer seus erros? Você foi ensinado a fazer uma retratação, né? Por isso que tem a lei, né? Porque às vezes o ser humano não consegue fazer isso por ele. Tem que ter a lei para poder controlar isso. Ao ponto que a gente chega, né? Então, a gente precisa evoluir muito. Então, a gente precisa olhar, né? Acho que tem... Daqui a pouco a gente tá acabando. Eu queria trazer agora pra gente pensar essa violência subjetiva. Essa violência em que você faz contra você mesmo, né? Isso não é muito conversado, né? Isso... Na roda de conversa, o ano passado, eu trouxe isso aí, né, com os alunos. Você faz violência contra você, né? Eu posso ter alguém que se corta como uma forma válvula de escape, uma violência, uma automutilação. Eu posso ter alguém que está obeso e está comendo muito, porque não está, né, não tá trabalhando melhor a questão da ansiedade ou outras questões emocionais. O que é ser violento contra você? Você está trazendo dano para você, né? Porque é seu corpo, é seu limite, é sua saúde, né? Eu posso ter alguém que está fumando compulsivamente ou bebendo compulsivamente de uma forma muito prejudicial. Isso é uma violência contra o seu corpo, é uma violência contra a sua sanidade, tá? É uma autoviolência, né? É a forma como você pensa. Às vezes você é uma pessoa que os seus pensamentos é violento. Uma pessoa totalmente pessimista, em que tudo é negativo, tudo vai dar errado, né? Tem uma relação assim, né, de que, né, de uma coisa muito destrutiva. Isso é violento, porque você é o que você pensa, você é as suas ideias, né? E aí tem muito isso, assim. Então, você pode ser violento com você sobre vários aspectos, pessoal, né? E eu queria trazer isso porque as pessoas não olham para se perguntar se eu tô sendo violento contra mim. Então, o que você causa danos para você? Quando você já não cuida muito bem de você, você já tá aí em alguns aspectos de ser violento contra você mesmo, né? Quando você se arrisca, né? Quando você... Boa noite, Sérgio, obrigado pela sua participação, né? Às vezes a gente mantém uma pessoa que não é legal, a gente tá sendo violento com a gente, até que a gente acorde e fala, não é isso que eu quero. Então, eu acho que um ponto importante é a gente cuidar realmente do nosso amor próprio, do que a gente quer, que não quer mais na vida. Não que a gente seja perfeito, a gente vai fazer muitas escolhas erradas na vida. Sim, tranquilo, a gente está em evolução, a gente não sabe tudo. A questão é o que você faz quando você se percebe diante de um dano, de uma coisa que não é legal, né? Você muda, né? Você acaba, você encerra, você pega outros rumos, você diz não. Então, eu acho que a grande questão é, né, o que é o contrário à violência, né? Isso que a gente estava trazendo, essa questão mesmo do amor próprio, da autoestima, né? Não, você merece qualquer coisa, né? Você não tá nem aí com você, né? A gente vê as violências no dia a dia, nessa autoviolência, sobre várias formas, né? Desde a forma como você se alimenta, das suas escolhas, dos seus hábitos, né? Do que você escolhe, né? Os tipos de amigos que você escolhe, né? Acho que também tem isso, assim, você fica convivendo com pessoas que faz mal para você? Boa noite, Alexandre Botelho, um abraço. Se você fica sempre convivendo com pessoas que faz mal para você, por que você faz isso? Isso não é uma violência contra você? Você se sujeita para quê? Porque não sabe falar não, porque tem que ser legal com o outro, ou porque tem que ser o social. E a gente pode pensar, e às vezes você se sujeita a cada coisa, no trabalho, na família, né? No lado às vezes religioso, numa instituição, você vai contra você para ser legal para o outro, para não chatear. E aí você está sendo violento contra você, você está fazendo mal para você.
Então, eu queria fechar, a gente falou de violências, tantas outras, de fora, né, de uma variedade de violências, e, né, agora no final a gente está trazendo para essa violência em relação a si mesmo, do quanto você precisa olhar para isso e talvez realmente querer mudar a forma de agir, a forma de pensar. Acho que a gente é um ser em mudanças, a gente tem que se responsabilizar por isso, né? Fabrícia, minha amiga linda, como não agir com violência no meio de tanta violência? Sim, acho que esse é um grande desafio, porque eu até estava pensando aqui, né? Se de alguma pessoa, de alguma forma, essa pessoa é violenta comigo, é automático essa vontade de você também ser violenta, porque de alguma forma você vai buscar os seus direitos, e quando vê, eu tô fazendo a mesma violência, né, que o outro fez pra mim. Eu acho que a gente é fácil escapar para isso assim. Alguém te faz um dano, você quer fazer também, assim. Eu acho que tem uma linha tênue. Você buscar os seus direitos, né? Na medida ali do possível, e olhe lá, mas você talvez realmente não se sujeitar nem a estar diante do outro, assim, porque o outro nem merece, né? Você tá fora, você neutraliza, né? É como você precisa se livrar daquilo que faz mal, seja na convivência, seja no diálogo. Então, alguém tá fazendo mal para você, mas você tem o WhatsApp da pessoa, né? Você tem um telefone, mas você tá ali o tempo todo, ou uma amiga que te faz mal, o tempo todo você tá ali, né? Você pode cortar as relações, você não é obrigada a nada. Então, acho que é uma linha tênue. Quando alguém faz violência pra gente, a gente pode automaticamente... Mas aí você fala, mas peraí, isso não é meu. Esse jeito meu não é meu, é do outro, que o outro jogou pra mim, ele é tão violento, e eu tô frágil, quando eu pego, mas é do outro. O que é meu, o que é do outro é do outro. Mas é fácil pegar o mal do outro porque ele jogou pra mim. É uma forma até de se defender. Mas aí você lembra, quem é você? Quais são as suas qualidades? Você pensa como aquela outra pessoa, você é aquela outra pessoa, aí você separa. Quando você separa o que é seu, o que é do outro, você fala, não, o outro é violento, eu sou uma pessoa de paz. Eu vou me proteger, eu vou cuidar, vou buscar meus direitos, mas eu sou da paz. Eu acho que algo importante é fazer um pacto com a paz, assim, né? As violências estão aí no dia a dia e tem hora que é difícil você, transitar nisso, mas o que é paz, assim, sabe? É quando você, gosto de ser eu tô cuidando, né, desses aspectos aí de mim, do outro, dos meus limites, né? Essa questão de você não precisar usar formas de violência para conquistar alguma coisa ou para, né, você aceitar que o outro é o outro, ele é ele, você é você. Acho que quando a gente centra na gente, centra em você. O outro lá tá fazendo uma coisa que não é legal. Centra em você. Separa o que é seu, o que é do outro, né? Retoma, né, em você. O que você quer, o que você não quer fazer. Né? Às vezes você não quer agir como o outro. Eu não vou agir. Deu até vontade de agir, mas não vou agir, eu sou eu. Né? Porque eu tenho, nossa, eu sou outro nível. Né? Então acho que também tem isso, assim. Só que é um exercício diário. A gente tem que parar, tem que refletir, tem que retomar suas qualidades. Acho que vale a pena porque... A gente tem as consequências das nossas ações, né? E acho que a gente precisa evoluir enquanto ser humano para que a gente possa fazer escolhas melhores, né? Que a gente possa ficar abstinente, né? De tudo aquilo que faz mal. Oi, Ed! Depois você vê a live de novo, daqui a pouco tá acabando. A gente precisa abrir mão de tudo aquilo que faz mal pra gente. Daquele chefe autoritário, daquele relacionamento que te colocou para baixo, né? Daquele alimento que é tóxico, né? Não quero mais. Acho que essa é a questão. A gente não tá protegido de passar por isso, gente. Está aí, mas é como eu vou lidar, né? Acho que não vale a pena, a Fabrícia colocou, perder a nossa essência em nome do outro, não vale. Isso é legal, essa sua contribuição. Cada um tem a sua essência, não deixa o outro com a essência dele, né, fazer você
né, prejudicar a sua, ou você não é o outro, separa, né, o que é o outro, né? Acho que essa relação também de estar bem com você, assim, né, cada um seguindo o seu rumo, acho que a gente precisa, né, volta para sua vida, para quem é você, né, essa relação aí com a paz, no sentido de que, não que as coisas vão ser perfeitinhas, mas a paz no sentido de que você tá sendo uma pessoa, na medida do possível, e melhorando, né? Acho que esse é o grande desafio. Quando você fecha, né? Você está aí sozinha, né? Ou à noite, ou de manhãzinha, né? O quanto você olha para você e você pensa no que você fez, o que você gosta de você, o que você não gosta, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa separar, a gente tem esse direito e dever com a gente mesmo de eliminando, né, ervas daninhas e deixando, né, a nossa flor aqui crescer e evoluir. Acho que vale a pena, assim. Os espinhos estão aí, né? Mas a gente é uma flor, a gente está aqui para evoluir e, apesar das violências, a gente poder ser uma pessoa mais tranquila em relação a tudo isso, talvez até rever o que a gente quer. Tanta coisa que a gente faz, mas às vezes nem você quer aquilo. Você já pegou da sociedade, da família. Hoje eu estava pensando sobre isso, né, do quanto, né, vendo assim a correria, né, da vida, dos compromissos, da responsabilidade, às vezes você para alguns segundos e você fala, o que é isso, né? O que eu quero? O que eu quero com tudo isso? Às vezes até dá uma crise existencial, né? E aí vamos retomar, mas a gente está reproduzindo, vivendo de um jeito tão automático e aí tá as violências, tá em nome de tanta coisa que de repente essa pessoa, ela até distorceu o que é dela, tá sendo violenta contra ela, né, quando ela vai modificando a essência dela. Então, vamos parar de vez em quando para olhar o que você está sofrendo de violência, o que você está fazendo de violência para o outro, e para separar o que é seu e do outro, e que você possa, né, ter encontros com você, que você possa se encontrar frequentemente para que você possa conversar com você e fazer novas escolhas aí durante a vida, o cotidiano, durante a semana, né? Esteja com você para você fazer isso. Só você pode encontrar você e ter esse diálogo com você em relação a esse tema aí né, do que faz mal, do que é importante a gente fazer bem pra gente, né, do quanto a gente é diferente em relação ao outro, a gente não quer a mesma coisa, a gente não pensa a mesma coisa, do quanto as pessoas, cada um tá no seu ritmo, no seu momento. A gente tá de passagem, né? E aí a gente fica preso a tantas coisas, tantas mentiras que nos contaram, que a gente tem que fazer, tem que ser, e isso é muito violento. A sociedade, ela pode ser violenta, né? Com tanta mentira, com tanta coisa que você tem que seguir e ser, e em nome do quê? Então, encontre você, olhe para a sua essência, para aquilo que é seu, né? Que aquilo que é seu, né? Cuide disso, honre isso, seja ético com você, e abre mão daquilo que não faz bem para você, né? Então a gente vai fechar, né? Vamos fechar aqui, né, dizendo que as violências estão aí, mas ao mesmo tempo a gente também tem coisas boas, né? A gente tem o belo, tem a estética, a gente tem a capacidade, né, de evoluir, de melhorar, né, de assumir o que é seu, e a gente tem a responsabilidade de cuidar um pouco melhor da nossa vida, das nossas escolhas, tá? E a gente precisa estar do lado da gente, né? Às vezes, nos momentos mais frágeis, a gente está precisando estar do nosso lado para que a gente possa seguir sendo uma pessoa melhor, né? E ficando longe daquilo que faz mal, tá? O Ed colocou as mentiras, né, que falaram que era verdade, se libertando. Isso, Ed, a gente precisa se libertar de tantas falas malditas. Foram ditas, mas são malditas. Elas não foram benditas. E você tem que ver o que serve para você. Você tem que pegar o que vem do outro e avaliar se é isso que você quer. Você não é obrigado a seguir um padrão, você não é obrigado a estar com aquela pessoa, né? Você é livre para ser você, tá? Acho que essa é uma relação de paz.
quando a gente está, né, próximo do que a gente é, e quando a gente gosta de ser a gente pode abrir mão daquilo que não faz bem, né? E a vida que segue, a gente vai aprendendo, a gente não sabe tudo, a gente vai cometer vários erros nas escolhas, né, com as pessoas que estão ao nosso lado, e a gente vai fazendo parte. Eu não vou chegar no nível que eu não vou mais cometer erros comigo mesmo. Não vai chegar no nível que eu não vou cometer escolhas que não foram legais para mim. Mas eu tô ali diante de mim para fazer novas escolhas, né? Então acho que esse é um ponto importante. Oi, Adalberto. Ariana, obrigada por você estar aqui. Obrigada pela ter gostado lá da live. Fabrícia, vamos abrir mão do que nos faz bem. Às vezes a gente tem uma sacudida na vida, a gente se assusta, mas a gente estando com a gente e estando com pessoas que nos elevam, né, separa bem. Mas a primeira pessoa que tem que estar aí com você é você, para você fazer outras escolhas diante daquelas que você fez, tá? Então, pessoal, a semana tá começando, né? Outubro tá começando e acho que é importante a gente aí ter uma energia legal, né? Lidar aí com essas formas de violência e que a gente também possa lidar com maneiras de ter paz, formas da gente se sentir bem, e só lembrando que a gente possa ter a delicadeza e a sensibilidade diante da vida, da natureza, das pessoas, que a gente possa, né, lembrar que a gente tem uma sensibilidade, né, que a gente tem uma sutileza que está faltando muito para as pessoas, que a gente possa ser mais sensível, né, às coisas da vida, do nosso cotidiano, que a gente possa ser mais sensível com a gente, que a gente possa se respeitar. Então, ao contrário da violência, é a grande questão do respeito. Respeito ao outro e muito respeito a você. Você precisa se respeitar melhor, né? E aí fazer outras escolhas, tá? Pessoal, muito obrigada. Que a gente possa se encontrar aí às segundas-feiras, né? Para poder refletir, pensar, trazer ideias, trazer questionamentos, né? Compartilhar as nossas angústias, nossos medos, né, as nossas tristezas e as nossas alegrias, e que a gente possa seguir em frente, né, podendo dividir com as pessoas, né, experiências, e que a gente possa de alguma forma poder contar aí, né, seja dessa forma virtual, poder contar com pessoas, porque a gente passa por tantas experiências, né, e pessoas vêm e vão, né, da nossa vida, algumas ficam por mais tempo e menos, mas que a gente possa continuar fazendo escolhas e fazendo o melhor, né, pra gente e para quem tá próximo da gente. Um grande abraço, boa semana, até semana que vem, né, acho que semana que vem é feriado, né, vou ver certinho, mas às segundas-feiras, frequentemente, estou aqui com vocês às 21 horas para a gente refletir sobre a vida e cada um pensar sobre si. Um grande abraço. Obrigado, Gilson. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bárbara. Um grande abraço e boa semana. Até mais.